Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o livro Iracema, do escritor José de Alencar, um livro publicado no ano de 1865, que compõe uma espécie de trilogia junto com o Guarani e o Birajara, correspondente à fase indianista do autor. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que acione as notificações e nos acompanhe aqui no YouTube. E hoje pela manhã eu vim até a minha estante em busca de uma leitura mais rápida, mais curta, e corri os olhos pelos meus livros e achei perdido esse volume aqui de Iracema, uma edição de bolso, que eu comprei no ano de 2004, está aqui anotado 30/12/2004, provavelmente numa banca de revistas. Eu nunca havia lido esse autor antes, apesar de ter ouvido falar dele naturalmente, principalmente na época que eu era estudante do primeiro, né, e do segundo grau. Não sei como que é nominado isso hoje. E é uma obra pequena, vou mostrar para vocês aqui, ó, um livro bem fino, diagramação, é uma fonte grande, bem tranquilo. Foi uma leitura que me tomou cerca de 3 horas e meia. Poderia ter tomado menos se o estilo do autor fosse um estilo mais tranquilo, mas não é. É uma escrita bastante complexa e no final do vídeo nós falaremos sobre isso. Esse livro também é bastante requisitado para vestibulares, inclusive para vestibulares de instituições badaladas, né, de universidades federais. Falando brevemente sobre a biografia do autor, José de Alencar nasceu no ano de 1829, no estado do Ceará, e morreu no ano de 1877 no estado do Rio de Janeiro. Ele estudou direito, ele foi um político, foi advogado, ele chegou a exercer cargos importantes como de ministro da Justiça. Ele tem vasta publicação, inclusive jornalística. Ele ocupou a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Falando resumidamente da história, ela é ambientada no início do século XVII, na região onde hoje é o estado do Ceará. Nós temos Iracema, que é uma jovem guerreira tabajara, com cabelos negros até a cintura, lábios de mel, né, corpo escultural, uma descrição feita pelo autor bastante idealizada, né, típica do estilo romântico. E ela está ali no meio da natureza, se banhando, quando ela ouve um ruído na mata e depara com Martim, um colonizador branco, descrito também de maneira romântica, né, olhos azuis, e portando espada, etc. E ambos se assustam com aquele encontro. Iracema, num ato de reflexo, ela apanha seu arco e atira uma seta contra Martim, que o fere levemente. Mas depois desse primeiro momento, ela percebe que ele não é uma ameaça, e Martim também, por sua parte, ele entende que aquilo foi apenas um ato de reflexo, e eles fazem as pazes. E Martim explica sua origem. Ele é aliado de guerreiros pitiguares, que são parte de uma tribo que ocupou o litoral e que ele havia se perdido numa caçada. Mas mesmo assim, Iracema o conduz à presença do pajé da tribo, que é o seu pai, e na cabana ele ouve a história de Iracema, ouve a versão de Martim, e num gesto de hospitalidade ele oferece comida, divide seu cachimbo, e também cede a sua cabana e oferece a companhia de índias para Martim passar a noite. Iracema se retira e volta com várias indiazinhas, mas Martim recusa a companhia delas, e naquele instante diz a Iracema que ele gostaria muito de ter a companhia dela. Mas Iracema diz que não há possibilidade, porque ela é uma virgem guerreira consagrada a Tupã, e essa questão da virgindade de Iracema, ela é enfatizada por diversos trechos do livro. Parece que é uma condição para exercer as atividades que ela exercia, uma espécie de sacerdotisa menor, auxiliar do pai, que produzia uma bebida chamada de segredo da Jurema, que na verdade era uma beberagem alucinógena utilizada em rituais, tanto pelo pajé como
pelos membros da tribo, principalmente rituais pré-batalha. Mas a partir dessa conversa se inicia um flerte entre Martim e Iracema que vai durar durante um curto período que o jovem vai permanecer no âmbito da tribo, o período marcado também por uma tensão sexual extrema, aquela questão de se encostar o tempo todo, de dar frio na barriga, de dar batedeira, de trocar uns selinhos, uns beijinhos ali. Mas sempre que Martim tentava dar um passo à frente nas suas investidas, vinha a história da guerreira virgem, consagrada Tupã, o segredo da Jurema e etc. As coisas caminhavam tranquilas, sem grandes sobressaltos, até que Irapuã, chefe dos guerreiros da tribo Tabajara, ele toma conhecimento da presença de Martim no seio da tribo. E como complicador, ele nutria uma queda, né, sentimentos por Iracema. Também, então vai ter, além do fator rivalidade, vai ter a questão dos ciúmes, e vão acontecer vários atritos envolvendo Martim e Irapuã, envolvendo Iracema, o irmão de Iracema, Calbi, e no episódio específico, enquanto Martim era perseguido, Iracema o esconde no fundo da taba de seu pai, né? Essa taba seria sua oca, sua cabana, sua habitação, numa espécie de fosso sagrado que ficava escondido por uma pedra. Assim que Irapuã ele deixa, né? Não os encontra, assim que ele deixa essa habitação e eles se sentem tranquilos, Martim declara novamente suas intenções em relação a Iracema, mas ela diz que é só possível em sonhos. E dessa forma ela dá a Martim essa beberagem, né, esse licor, esse produto da Jurema, né, e ele entra no sono profundo, na verdade mais numa espécie de transe, e nesse transe ele copula, né, ele se deita com Iracema. Mas a situação na tribo se torna insustentável em razão dos atritos entre Irapuã e Martim, e ele consegue fugir com o auxílio de Poti, o seu aliado Potiguar e outros guerreiros. Eles são perseguidos, mas eles conseguem se desvencilhar depois de um combate inicial, e Martim é seguido por Iracema. Né? A Iracema diz que ela é sua esposa, que ela é seu marido e que ele vai acompanhá-lo, só que Martim diz que não. Ele não pode trair a confiança do pajé que o recebeu na casa dele, que foi tão hospitaleiro, que aquilo seria uma imoralidade. Então Iracema ele confessa que na noite em que ele tomou a bebida sagrada e entrou em transe, na verdade ele não sonhou que havia se deitado com Iracema, que na verdade, de fato, eles haviam se deitado e consumado. Martim é tomado de um certo mal-estar, mas ele acaba por aceitar, né, aquela situação e recebe a esposa de braços abertos. Eles fogem para o litoral, né, região sob o domínio pitiguar, onde eles vão viver uma espécie de lua de mel. Eles vão montar uma cabana e Martim vai caçar, e Iracema vai se banhar no rio, vai coletar flores, toda aquela vida idealizada num cenário paradisíaco. Você tem a praia, você tem os montes, você tem as palmeiras e você tem um casal feliz. Algum tempo depois, Iracema surpreende Martim com a notícia que estava grávida, estava esperando um filho dele, e ele recebe essa notícia com muita felicidade, com muito entusiasmo, né? E os laços do casal se fortalecem ali, mas essa felicidade dura por pouco tempo, porque Martim ele é tomado por uma nostalgia da sua terra, né? E ele vaga pelas regiões, pela praia, ele escala colinas e olha para o horizonte com um olhar absorto, perdido em devaneios. E Iracema percebe essa condição do marido e cai numa profunda tristeza, inclusive sente ciúmes, porque Martim confessa a Iracema, quando se conheceram, que ele tinha uma noiva, Alemar, mas que essa noiva não tinha o charme que Iracema tinha, né? Nós vamos ter um segundo agravante, que é a guerra. Os Tabajaras, em busca de vingança, eles descem as montanhas e se aproximam do litoral, junto com outras tribos aliadas.
E os pitiguaras são obrigados a reagir, né, e fazer alguns ataques preventivos. E como Martim era aliado, né, dessa tribo, né, grande amigo de Poti, ele parte para a guerra sem se despedir de Iracema. Enquanto a guerra acontece, Martim está longe, a gravidez de Iracema se desenvolve, ela vai para as margens do rio, e tem o parto dela acontece lá, e ela chama o filho de Moacir. E ela cuida do filho sozinha, ela amamenta a criança, mas por alguma razão a saúde dela enfraquece, o leite dela seca, ela tem que alimentar o filho com uma espécie de mingau, até que Martim chega e ela apresenta o filho ao pai, ele fica muito feliz, mas a situação de Iracema só se deteriora e ela acaba ali no leito de morte, pede para ser enterrada aos pés de um coqueiro, e por fim Iracema morre e ela tem o seu pedido atendido. Ela é enterrada aos pés do coqueiro e tem toda uma descrição dramática da situação. E a história termina por Martim, o filho, e um cão deixando a região de barco. Agora, fazendo algumas considerações, esse livro me provocou um flashback. Eu voltei ao passado, há centenas de anos atrás, quando eu era um estudante, né, do ensino básico, do ensino médio e fundamental, quando as professoras de língua portuguesa e literatura pediam para a gente ler essas obras, como Iracema, como Cortiço, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Quincas Borba, e a literatura clássica de maneira geral. E o drama que era para gente que às vezes você tinha 12, 13, 14 anos e tinha um conhecimento sobre leitura muito discreto, tinha um vocabulário muito limitado, uma maturidade muito pequena, como que era difícil e traumático para a gente ler essas obras. Aqui eu não quero, evidentemente, criticar as professoras, né, no sentido de que os alunos não devam ler livros que desafiem suas capacidades, mas é totalmente diferente de você ler um livro desse depois de certa maturidade, onde você tem uma bagagem acumulada que te permite compreender melhor, né, o contexto. O José de Alencar, ele é um romantista, e como os demais romantistas do período, eles tinham uma formação intelectual bastante sólida, bastante rebuscada, de forma que eles usavam um vocabulário bastante complexo, mas nesse caso específico, o que dificulta desse livro, além do vocabulário bastante polido, são as comparações, as metáforas, usando como referência termos indígenas, né, da língua dos nativos da época. Isso aí, sem dúvida, é um dificultador. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da gaúna e mais longos que o talhe de palmeira. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé gracil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. E como esses termos aqui são dezenas e dezenas e dezenas, de maneira que se você não tiver um vocabulário muito amplo, isso atrasa muito sua leitura, dificulta muito, você tem que ler abraçado com dicionário. E na verdade que eu não quero dizer, né, que você tem que ler só textos que as palavras sejam mais simples, mas esse tipo de estilo, esse tipo de recurso usado pelo autor, ele atrapalha um pouco a fluidez da leitura. A leitura é embarrancada, né? Ela não rompe, ela não é dinâmica. Finalizando, eu reconheço a importância da obra, a qualidade do autor, né? O estilo literário, né? E as características que o estilo imprime na obra, naturalmente. Eu particularmente não gostei da história. E quando eu recomendaria esse livro? Se um colega pedisse uma indicação de uma obra romântica com características indianistas, eu indicaria esse livro, claro, porque ele é muito construtivo, né?
e muito emblemático dentro do que foi pedido, mas apenas nesses termos que eu indicaria a leitura desse livro. Caso contrário, não indicaria em nenhuma outra hipótese, porque particularmente eu achei um tédio terrível, foi 3 horas de agonia. A história não tem nenhum ponto excitante que te prende, né? E que te faz querer ver o final. Mas se você teve uma impressão diferente, que legal, né? Esperamos vocês aqui novamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir os vídeos e de nos acompanhar aqui no YouTube. Abraço e até a próxima.